estar explicando agora sobre a interface do programa para vocês, tá? Primeira coisa que a gente tem aqui, a gente tem o nosso menu inicial, tá? Aí a gente vai ter a nossa barra de ferramentas. Ferramentas principais que você vai usar na barra de ferramentas. Você vai usar a ferramenta de mover, a ferramenta de rotação e a ferramenta de escala, tá? Essas são as três ferramentas que você mais vai utilizar aqui nessa barrinha. Do lado direito a gente tem o nosso menu Create, tá? Onde você vai criar tudo aquilo que eu falei antes, ou seja, todas as formas geométricas, os shapes, as luzes, câmera. Então tudo que você for criar de objeto ou qualquer outra coisa, você vai usar o menu Create para criar esses objetos, tá? Depois a gente tem as viewports, tá? Que no caso a gente tem 4 viewports aqui. A gente tem a top, que é a vista superior, a gente tem a frontal, a vista lateral esquerda, que é a left, e a gente tem a perspectiva, tá? Então você que está acostumado a desenhar com uma tela só, aqui é um pouquinho diferente. Então você vai ter que desenhar olhando as 4 viewports ao mesmo tempo, tá? Depois de um tempinho que você começar a usar o software, você se acostuma com isso, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças assim. Aqui embaixo a gente tem a timeline, tá? Então a linha do tempo, que é para trabalhar a parte de animação dentro do 3D Max. E a gente tem as nossas ferramentas para mexer na viewport, que eu vou mostrar os atalhos para vocês, então vocês não vão precisar ficar se preocupando muito com isso agora, tá bom? Bom, agora que a gente já aprendeu um pouco sobre como navegar na interface do programa, eu vou mostrar para vocês como criar os objetos aqui, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai escolher a viewport que você quer criar o objeto. Geralmente eu crio o objeto ou na top, ou na front, ou na left, tá? Dificilmente eu crio direto na perspectiva. Por quê? Na perspectiva fica muito fácil de você se perder, tá? Você tem um espaço geométrico aqui que você não sabe exatamente onde é o que, tá? Então fica fácil de você se perder e difícil de encaixar as coisas no lugar. Então sempre a gente vai utilizar essas 3 viewports aqui, tá? Então no caso aqui vou começar pela top. Vou escolher a forma geométrica que eu quero, tá? Então no caso aqui o box. E aí eu vou clicar, segurar e arrastar, ó, com o botão esquerdo do mouse. Cliquei, segurei e arrastei, eu fiz uma base do box, ó. Quando eu mover o mouse, quando eu soltar o clique, que eu mover o mouse para frente ou para baixo, ele vai determinar a altura, tá? Então se eu mover o mouse para frente, ele vai colocar para cima. Se eu mover para baixo, para trás, ele coloca para baixo, tá? Então é uma questão mais de você ter uma sensibilidade e sentir o que está acontecendo aqui, tá? Quando você cria o objeto. Bom, esse é no caso do box, então ele é baseado pela largura, profundidade e a altura dele, tá? Cada forma geométrica que você criar é de um jeito diferente. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o cone. O cone, ó, vou clicar, segurar e arrastar. O que ele vai determinar primeiro? A base do cone, o raio 1, tá? Quando eu soltar o mouse, que eu mover ele para frente ou para trás, aí eu vou ver o que está acontecendo, ó. Ele está querendo saber o que? A altura do meu cone. Quando eu clicar de novo, eu vou mover o mouse de novo, ó. E eu vou sentir o que está acontecendo. Então no caso aqui, é a abertura ou fechamento do cone, tá? Tem uma hora que ele para aqui que é o mínimo que ele fecha o cone. Fechou o cone inteiro. Quando eu clicar, ele vai definir o meu cone desse jeito, ó. Certo? Então é uma questão de você sentir, é uma questão de você ir sentindo o que está acontecendo aqui, tá? No caso da esfera, ela é baseada apenas pelo raio. Então quando eu clicar, segurar e arrastar, ó, ele já vai fazer a esfera para mim, certo? Então é apenas um clique. Cada forma geométrica é de um jeito diferente, tá bom? Bom, agora como ajustar aqui a viewport, né? Tá vendo aqui que na perspectiva eu não tô vendo os três? Bom, eu posso clicar na perspectiva, tá? Vou rolar a bolinha do mouse para frente ou para trás. Ele vai permitir que eu dê zoom ou afaste. Para eu mover para um lado ou para o outro, eu pressiono o scroll do mouse, ó. Aí eu posso movimentar ou para um lado ou para o outro.
Isso em qualquer viewport, tá? Então, ó, posso dar zoom, afastar com o scroll do mouse, rolando ele para frente ou para trás, e mover ele para um lado e para o outro, também com o scroll do mouse, ó. Certo? Então, para navegar aqui na interface, para quem está acostumado com o CAD é bem tranquilo, é a mesma coisa, tá? A diferença é que você tem 3 vistas a mais, certo? Bom, a ideia aqui é você criar todas essas formas geométricas que a gente tem aqui. É uma questão mais de você sentir o que está acontecendo, tá? A gente tem aqui, ó, a geosfera, certo? Aí você fala assim, pô, mas qual a diferença da esfera para a geosfera? O resultado final, nenhum, é o mesmo, tá vendo? Na perspectiva você olha, é uma esfera normal. Porém, a malha é diferente. A geometria da malha das esferas são diferentes. Por exemplo, vamos visualizar aqui na perspectiva a malha. Vou apertar a tecla F4. Então tá vendo? Ó, apertar F4, o que ele permitiu? Que eu visualizasse a malha do objeto na viewport, tá? Então F4 é a malha, ó. Se eu clicar F4 de novo ele desabilita. E o F3 é o preenchimento da malha. Tá vendo? Ó, se eu apertar F3 aqui na perspectiva, ele vai ficar com a visualização igual nas outras viewports, tá? Geralmente na perspectiva eu deixo a malha e o preenchimento, do jeito que tá aqui assim, ó. Certo? E nas outras vistas também, ó. Se eu apertar F3 ele aparece preenchimento, ó. Mas se eu quiser ver o preenchimento e a malha, aperta F4. Ele vai aparecer. Certo? Qualquer vista, ó. Bom, aí explicando sobre a malha, né? No caso aqui da geosfera. O que a malha ajuda? Ajuda você a atingir outros resultados de uma maneira mais eficiente. Então, por exemplo, suponhamos que você vai fazer um lustre que tenha uma malha mais parecida com a da geosfera. Então aí no caso, para você editar ela, fica muito mais fácil do que você pegar a outra. Entendeu? Então é uma questão de você saber aproveitar a malha para você chegar no resultado de modelagem mais rápido. Tá? Essa que é a diferença. Bom, aí a gente tem outras formas aqui, ó. A gente tem o cilindro, tá? O cilindro ele é baseado pelo raio e pela altura. Então eu vou clicar, ó, primeira coisa, o raio. Quando eu soltei o mouse, eu vou mover ele para frente, ó. Escolher a altura. E o ideal é você ter as outras vistas afastadas para você conseguir visualizar a altura que você quer, tá? Suponhamos assim, ó. Eu tô com o zoom focado aqui e aqui. Eu vou criar ele na top, ó. Cliquei, segurei e arrastei, ó. Tá vendo que eu não consigo visualizar a altura? É aí que você tem que saber o jogo de cintura de saber usar as outras vistas. Aí nesse caso, o que eu tenho que fazer? Criar ele para depois modificar a altura, porque eu não tô vendo, né? Então o ideal é você sempre deixar ele um pouquinho afastado para você conseguir ver um pouco melhor, tá? E a ideia é você criar essas outras formas geométricas aqui para você sentir, tipo, cada uma é de um jeito diferente, tá? Então, por exemplo, o tubo, eu vou ter o raio 1, vou ter o raio 2, ó. Ele pode ser tanto externo quanto interno. Quando eu clicar, aí eu vou definir a altura dele, ó. Certo? Tem o Taurus, também conhecido como rosquinha, ó. Ele vai ter um raio na base e depois o raio da espessura dele, ó. A gente tem o prisma, que ele tem a base e a altura. Uma pirâmide, né? A gente tem o tipote. Ele é um bule. Aí você vai falar, pô, mas ele não é uma forma geométrica. De fato, ele é um pouco mais complexo. Por que a gente tem um boolean aqui nos objetos? A gente usa ele para fazer teste de render, tá? E aparentemente tem um plano. A gente usa ele para fazer teste de render de material, iluminação, para ver o resultado de forma mais eficiente, tá? E o boolean ele é o ícone do render. Então se você for ver aqui, ó, render produção, ó. Ele é o ícone do render do 3D Max, então ele é o que simboliza os testes de render e tudo mais, é o que o pessoal usa, tá? Bom, depois que a gente criou tudo isso, a gente vai apagar esses objetos, né? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar a ferramenta de seleção Move, vou clicar fora aqui, ó, para ele tirar a seleção do plano, tá? Se eu clicar em cada objeto desses, ó, eu consigo selecionar eles, tá? Em qualquer vista, ó.
cliquei, ele seleciona já. Na perspectiva é um pouco mais fácil que ele tem um preenchimento. Aqui no caso, se eu clicar no vazio, ó, ele não vai. Aí só se eu clicar na malha, tá? A gente vai selecionar todos eles. Vou clicar, segurar e arrastar, ó, fiz a seleção. E vou dar um delete. Coisas que vão acontecer direto. As suas vistas vão ficar extremamente bagunçadas, ó. Que é o nosso caso aqui. Aí eu vou falar sempre pra você, ó, enquadra as vistas. Aí você vai clicar nesse ícone aqui, ó. Quando você enquadrar as vistas, ele vai voltar ao normal, tá? Aí tudo voltou a ser como era no início, certo? Bom, agora que eu mostrei pra vocês como criar esses objetos, eu vou mostrar como criar os objetos com medida, tá? Porque é muito importante, porque vocês vão fazer os jobs de vocês sempre na escala. Então é importante vocês tentar já criar ele mais próximo da medida, tá? Isso vai facilitar o trabalho de vocês no final. Tem como colocar na escala depois que está tudo modelado, mas aí vai dar mais trabalho. Às vezes tem que ajustar mais um lado, mais o outro. Então, o ideal é você já começar certo desde o início, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora no caso. Bom, a gente vai vir aqui, ó, no nosso menu inicial, a gente vai vir aqui, ó, menu Customize, Unit Setup, certo? Aí vai abrir essa janelinha aqui pra gente. Aqui a gente tem o Metric, ó, que a gente vai usar as unidades de medidas. Você tem aí milímetros, centímetros, metros e quilômetros, tá? Sempre vai depender do quê? Do projeto que você vai querer fazer, tá? Então depende muito do que você se adequa também. Por exemplo, é muito mais fácil você criar uma maquete usando metros, tá? Então em vez de você digitar 300 centímetros de pé direito, você vai colocar 3 metros, tá? Então vai do que você achar mais fácil, né, nesse caso. Se você dizer, por exemplo, design de produto usa geralmente milímetros para fazer os projetos deles. Então, para ele desenhar um mobiliário, ele vai usar milímetros. Mas se você achar mais fácil centímetros, você trabalha com centímetros, tá? Então, no caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai começar com centímetros, que é o mais convencional, né? Aí a gente vai clicar aqui, ó, Sistema e Unidade, Setup. Aí vai abrir outra janelinha aqui pra gente. O meu já está em centímetros, mas o seu provavelmente a primeira vez ele vai estar assim, ó. E aí você precisa converter a unidade de medida para centímetros também. Por quê? Se você fosse mandar uma modelagem sua para uma impressora 3D, era importante você configurar aqui, porque mesmo que você deixe aqui lá e nos objetos esteja em centímetros, quando você exportar do 3D Max para outro software, você vai ver que a unidade de medida não está batendo, porque você não configurou o sistema de unidade de escala, tá? Então tem que ser igual. Então no caso aqui a gente coloca em centímetros também, tá? Aí deu um OK, dá OK aqui também. Ou seja, tudo que eu for criar agora vai estar em centímetros, certo? Bom, agora eu vou mostrar para vocês como criar os objetos com a forma de medida, tá? Com unidade de medida. A gente vai escolher a primeira coisa, escolher a viewport, tá? Então escolher aqui no caso a top. Aí eu vou vir aqui e escolher o objeto no menu Create. Menu Create, eu vou vir aqui, Box. Quando eu clicar no Box, vai aparecer essas caixinhas aqui pra gente embaixo, tá? Então eu tenho aqui, ó, Keyword Entry e Parâmetros. Aí eu vou vir aqui, ó, Keyword Entry. Você vai clicar ou no maisinho ou em cima do nome. Aí ele vai abrir mais opções pra gente. Aí ele vai dar aqui, ó, X, Y e Z. Esse X, Y e Z são as coordenadas que você vai criar o seu objeto. Tá? Então, no caso aqui, é aquilo que você estudou no primeiro colegial do plano cartesiano. Tá? Não precisa se preocupar com isso, que você não vai ter que ficar relembrando essa época de escola. Você simplesmente vai vir e vai deixar todas as coordenadas zeradas. Depois você move para onde você precisa. Tá? O importante para a gente é as medidas aqui, ó. A largura, a profundidade e a altura. Tá? Então, no caso aqui, vamos fazer um primeiro teste. Ó. Vamos criar um box com 10 centímetros, 10 e 10. 10 centímetros cúbicos, tá? E por estarem as coordenadas zeradas, ele vai criar sempre no eixo 0, tá? Então vou dar aqui, ó, Create. Olha lá. Criei o meu box com 10 centímetros cúbicos, tá?
Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai enquadrar as vistas, certo? Ó, enquadrei as vistas aqui, ó. Aí ele já foi, enquadrou dentro do objeto, certo? Bom, ou seja, o que quer dizer? Que todas aquelas formas geométricas que a gente criou estavam enormes, né? Elas estavam extremamente grandes. Mandar para uma impressora 3D nem pensar, né? Bom, legal. A gente criou o objeto já meio que na medida. Mas e se eu precisar modificar essa medida? Bom, aí você vai vir aqui, ó. A gente tem o nosso menu Create e do lado a gente tem o menu Modify, tá? Vou clicar no menu Modify, a gente vai ter o quê? Os parâmetros. O que são os parâmetros? Vão ser as medidas e as configurações desse objeto que a gente criou, ou seja, as propriedades dele, né? No caso aqui ele dá o nome de parâmetros. Bom, aí a gente vai editar esses parâmetros. Então, ó, vou afastar um pouquinho aqui as vistas, tá? Aí eu vou vir aqui, ó. Em vez de 10, vamos fazer ele com 20 centímetros cúbicos. Então vou colocar 20 por 20 por 20. Vou enquadrar as vistas novamente. Olha lá, ele criou o box pra mim. E agora ele tem 20 centímetros cúbicos. Tá? Então é bem tranquilo assim essa parte de você editar a medida quando você precisar. Tá? Precisa modificar a medida, você vai no menu Modify. Tá? Menu Create você cria, menu Modify modifica. Certo? E a gente também vai ter aqui no Modify os parâmetros da malha. Tá? O que é a malha? É a divisão que você pode criar dentro da sua geometria. Tá? Então, por exemplo, ó, conforme eu vou adicionando malha, você vai vendo o que vai acontecendo. Ó. Tá vendo que ele está criando divisões no meu box? Então, no caso aqui, ó, se eu fosse fazer um cubo mágico, se eu dividisse a malha dele igual para 3 de todos os lados, seria muito mais prático. Aqui ele já está quase pronto, ó, se eu fosse fazer um cubo mágico. Certo? Então vai muito de você saber manusear bem os parâmetros para você atingir o seu resultado de modelagem de maneira mais rápida, tá bom? E aí eu vou mostrando esses macetes conforme a gente for produzindo os exercícios, tá? Bom, vamos voltar aqui no nosso menu Create, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como usar as ferramentas aqui de cima. Então, no caso, aquelas três que eu falei para vocês que vocês iam usar bastante. Ferramenta de mover, a ferramenta de rotação e a ferramenta de escala, tá? Tem os macetes aqui para vocês usar para não ter dor de cabeça. Bom, vamos começar pela ferramenta de mover. É o seguinte, ferramenta de mover. Quais são os eixos que ele está dando para a gente aqui? O X e o Y, tá? Ou seja, por eu estar na vista do topo, eu não vou conseguir mover esse box nem para cima nem para baixo. Eu só vou conseguir mover para um lado e para o outro, para frente e para trás. Tá? Então, por exemplo, ó, se eu passar o cursor só no Y, ele fica travado, ó. Ou seja, eu vou só para cima e para baixo nesse caso. Se eu pegar o cursor no X, eu só vou para a direita e para a esquerda. Para eu mover ele para os dois sentidos, ó, eu tenho que pegar ele aqui no meio, ó. Ele vai ficar com os dois eixos amarelinhos. Aí você pode mover ele de forma livre, ó, nesse sentido, certo? Legal. E se eu quiser mover ele para cima ou para baixo, como que eu faço? Aí no caso você tem que mudar de viewport. Então no caso aqui eu tenho que vir na front ou na left. Você notou que quando eu mudei de vista, eu perdi a seleção do meu objeto? Isso acontece, tá? Sempre que você mudar de vista, você vai acabar perdendo, porque você vai clicar em outro lugar. Se você clicar em qualquer outro lugar da tela, ele vai entender que você quer desselecionar o que está selecionado, tá? Então o que você tem que fazer para você mudar de vista sem perder a seleção? Porque chega uma hora que você tem uma malha bem densa e você quer selecionar o seu objeto numa vista, mas você quer mover ele na outra, tá? Então no caso, o que a gente faz aqui? Sempre muda de vista clicando com a bolinha do mouse, com o scroll, que você usa para dar o zoom. Se você sempre mudar de vista clicando com o scroll, você nunca perde a seleção, ó. Tá vendo? Ó, eu consigo mudar de vista e o meu objeto continua selecionado. Aí aqui no caso eu vou mover ele para cima ou para baixo. Então eu vou pegar aqui só o Y, tá vendo? Ó, na vista front. E eu consigo mover ele só para cima ou para baixo, tá? E no X ele permite que eu mova ou para um lado ou para o outro.
Se você quiser voltar a ação que você fez, Ctrl Z volta, certo? Você tem o Ctrl Z e você tem a setinha aqui também para voltar, ó. E você tem a setinha de avançar, tá? Então no caso aqui, ó, se eu mover ele, eu posso voltar na setinha e avançar aqui, certo? Você tem essas duas opções, aí vai de você. Bom, isso no caso da ferramenta de mover. A gente também tem a ferramenta de rotação, tá? A ferramenta de rotação ela é bem simples. Você sempre vai pegar no eixo amarelo. Nem sempre, depende do que você quer fazer, né? Então no caso aqui eu quero rotacionar ele no plano que ele tá. O que as pessoas confundem muito é que as pessoas ficam tentando contornar esse círculo, tá? E aí você vai ver que a sua peça vai ficar oscilando e ela não vai girar. O segredo tá aqui, ó. Você vai arrastar o mouse para baixo, ó. Nota que ele dá um loop na tela e ele continua girando e contando o ângulo de rotação para você, ó. Tá vendo, ó? 1324 já, ó, o ângulo de rotação, ou seja, eu rotacionei ele várias vezes já, tá? A ideia é essa. E no vermelho você consegue inclinar ele para baixo ou para cima. Sempre vai depender do eixo que você vai girar, tá? No verde aqui é a mesma coisa, só que no outro sentido. Aí se você quiser continuar rotacionando, eu dou o loop em outra vista, tá vendo? No caso aqui pra direita ou pra esquerda, tá? Mas o segredo tá no loop da tela. Outra coisa sobre a ferramenta de rotação é que a gente tem esse aqui, ó, Angle Snap. Esse Angle Snap ele vai ajudar você a rotacionar o seu objeto de forma mais precisa, tá vendo? Ó? Ele vai rotacionando de 5 em 5 graus. Isso ajuda bastante, tá? Principalmente para você travar o objeto sempre. Então, mesmo que eu coloque aqui, ó, 70, eu consigo voltar ele depois se eu quiser, ó. Que ele vai travando de 5 em 5, certo? Aqui, ó, Angle Snap. Aí eu clico nele de volta e ele desabilita, certo? E a gente tem por último a ferramenta de escala, tá? Também tem uns macetes na ferramenta de escala. Bom, a gente vai pegar aqui, por exemplo, se eu pegar só o Y, eu aumento ele só nesse sentido do Y, certo? Se eu pegar só o X, ele aumenta só no sentido do X. Se eu pegar os dois e quiser aumentar o meu box, olha o que ele vai fazer, ó. Nota ali na perspectiva que ele está distorcendo. Às vezes você quer aumentar ele por igual, mas ele não vai fazer isso. Ele só está pegando dois eixos. Ali na perspectiva você consegue visualizar, ó. O Z está desligado. Para eu pegar os três eixos, eu sempre tenho que pegar aqui no meio, ó. Repara que ali na perspectiva, aqui no Z, ele apareceu, ó. Então eu clico, seguro e arrasto, ó. Aí eu consigo aumentar ou diminuir ele por igual. Uma coisa da escala, ó. Vou clicar aqui no Modify e ele vai dar os parâmetros, certo? Ele tá 20 por 20 por 20 centímetros cúbicos. Mesmo que eu mexa na escala, ele não vai ajustar a medida ali pra mim. Ou seja, quando eu usar a escala, se eu criei o objeto na medida e usei a escala, quer dizer o quê? Que aquela medida ali, aquele parâmetro já não tá valendo de nada. Ou seja, se eu aumentar aqui, ó, ele continua aumentando, mas não é 57. Aí já passa a desconsiderar essa medida que está aqui, tá? Tem outros jeitos de colocar na escala depois. Isso eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá? Mas o ideal é você ter a base da medida e você vai editando ela a partir dali, tá? Sem se preocupar muito com isso. Depois você coloca na escala no final. Nos jobs é a mesma coisa quando você for fazer, certo? Mas o segredo aqui é esse no caso. Bom, agora vamos ver mais algumas coisas. Por exemplo, vamos criar uma outra forma geométrica. Vou escolher a vista, tá? Vista do topo. Vou vir aqui, ó, Create. Aí no menu Create a gente vai pegar aqui a esfera. Perdão, o cilindro. Escolhi o cilindro. Uma coisa que acontece muito é o cara vir aqui e digitar direto nos parâmetros. Você pode até colocar, tá? Mas, por exemplo, vai chegar uma hora que você não vai achar o botão de criar, então você vai ver que você está errado, tá? Então, mas isso acontece, confunde bastante mesmo, tá? Você tem que vir aqui no Keybird Entra. Então sempre clica no maisinho ou no Keybird Entra aqui no nome, tá? Aí ele vai dar as coordenadas, tá? Tem gente que confunde isso aqui também, coloca a medida nas coordenadas, então tenta prestar atenção nisso, tá?
Vamos deixar a coordenada zerada e vamos aqui para as medidas, ó. Então no caso aqui o raio e a altura, tá bom? Bom, o raio aqui eu vou colocar raio de 10 e a altura de 20. A gente dá um create. Por ele estar na coordenada 0 de todos os eixos, ele vai criar dentro do box, tá? Que também estava na coordenada 0. Quando a gente criou dentro do box, agora o que a gente precisa fazer? Mover. Eu quero colocar ele em cima do box, tá? Então qual que vai ser o procedimento aqui? Ó? Vou pegar a ferramenta de mover, certo? Eu estou na vista do top. Na vista do top eu não consigo mover ele para cima ou para baixo. Eu tenho que usar ou a front ou a lateral, tá? Left no caso. A gente não vai usar perspectiva para posicionar, e sim só para visualizar e detalhar as peças, tá? Então aqui no caso, eu vou mudar de vista para front e vou clicar com a bolinha do mouse. Cliquei com a bolinha do mouse e não perdi minha seleção, tá vendo? Aí eu vou pegar só o eixo Y e vou mover aqui ele para cima. Aí eu dou um zoom e coloco ele alinhado com o box, tá vendo? Aí você vai falar, pô, mas não tem um jeito mais preciso de fazer isso? Tem, mas geralmente dá mais trabalho, ó. Vou mostrar pra vocês. Por exemplo, ele tá no eixo 0, certo? Posso clicar aqui com o botão direito no Move. Aí ele vai me dar a coordenada absoluta e o espaçamento, tá? Qual que eu sei que é o espaçamento certo? Qual que tá pra cima aqui? O Y. Qual que é a altura do meu box? Ah, ele tem 20. Então eu vou colocar 20 no Y, ó. Ele vai colocar pra cima, certo? Então, se você quiser mover com precisão, você tem essa opção, tá? Mas aí a ideia é você fazer da maneira mais rápida possível. Mas aí vai de cada pessoa, tá bom? Bom, ó, nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Agora eu tenho que explicar pra vocês outros truques dos parâmetros que vocês precisam ajustar às vezes. Por exemplo, todo objeto que é cilíndrico ou esférico, ele vem serrilhado, tá? Ó, vou ampliar a tela aqui pra vocês e aproveitar e mostrar. Ó, se eu clicar no último botão aqui do nosso menu das viewports, ele amplia a tela. Ó. Se eu clicar nele de novo, ele volta, certo? Sempre a viewport que está selecionado. Tem um atalho para isso, tá? Vocês vão ver que a maioria das vezes eu não vou ficar clicando aqui. É Alt W o atalho, tá? Esse que é o atalho para você poder ampliar. Ó, nota que ele está super serrilhado, ó. Se eu for renderizar aqui, ó, render produção. Repara que ele está bem serrilhado, tá vendo? Isso aqui é péssimo para modelagem, tá? Como que a gente vai fazer para deixar ele redondinho? A gente vai modificar ele, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, menu modify, certo? No menu modify ele vai dar os parâmetros do que? Da esfera. Você vai ver que já é diferente. Por quê? Cada objeto tem um parâmetro diferente, tá? Então ele vai dar aqui pra gente, ó, altura de segmentos, tá? Então no caso aqui, ó, tá 5. Se eu diminuir ele, ó, ele tá tirando a minha malha de altura, que a gente não vai precisar dela, então eu vou tirar. A gente tem o cap segmentos, vou adicionar aqui, ó. Nota que ele tá fazendo aqui em cima e embaixo também, tá? Também a gente vai deixar ela com 1 para ela ficar mais limpa possível. E a gente tem os sides. O que é os sides? É a quantidade de lados que vai ter o nosso cilindro. O mínimo que ele faz é 3, ó. Mas aí você consegue ir adicionando, e conforme você vai adicionando ele vai ficando redondo. Geralmente eu uso 50 de sides, tá? Por que 50? Bom, porque se adicionar mais não vai fazer tanta diferença, e você só vai pesar mais a malha, tá? O ideal é você ter uma malha limpa, tá vendo? Eu dobrei e o resultado não vai dar tanta diferença assim, tá? Então para objetos cilíndricos e esféricos a gente sempre precisa ajustar isso aqui. Ajustou a primeira vez, aí você não vai precisar ajustar mais, ó. Quando eu criar outro cilindro, ele já vai criar com 50 de side, tá? Então você não vai ter essa dor de cabeça, tá? A ideia é essa. Só a primeira vez que você abrir o software que você vai ter que fazer esse ajuste, tá bom? E no caso da esfera aqui é a mesma coisa, ó. Vou criar uma esfera, certo? Vou escolher a viewport, então vou vir aqui, ó, na top. Keybird Entry, certo? XYZ zerado. E aí eu tenho aqui o raio. Vou colocar aqui, ó, raio de 20. E vou dar um create. Ficou grande. Era o raio de 10 igual o da esfera, tá?
Como que eu vou fazer isso? Vou lá no menu Modify e ele vai me dar aqui o raio, ó, raio da esfera, tá? Do objeto que está selecionado. Vou colocar aqui o raio de 10. Olha lá, já ajustou o tamanho pra gente, certo? E aí eu vou colocar ela, vou mudar de vista clicando com a bolinha do mouse para front. Vou pegar só o eixo Y e vou mover ela para cima, certo? Vou arrastar aqui com o scroll, dar um zoom, posicionar ela bem aqui, ó, certo? Faz sempre essas coisas com calma, sem pressa, que dá certo, não tem erro. Bom, ó, aí a minha esfera também ela não vai ficar redondinha, tá vendo que ela tá um pouquinho serrilhada? Então a esfera a gente vai mexer aqui, ó, segmentos. Ela vem com 32. A gente vai pôr 50 também, ó. E ela vai ficar redondinha, tá? Ó. Agora eu vou explicar pra vocês como dar o giro em 360 graus aqui, ó. Vou ampliar a minha viewport, tá? Lembrando que o atalho é Alt W. Eu tenho 3 maneiras de rotacionar a minha tela e ver o meu objeto em 360 graus, tá? Você pode clicar no cubo e arrastar com o botão esquerdo, ó. Ou você pode pressionar o Alt e mover o scroll do mouse, onde é aquele que você dá zoom, certo? Ó. E você também tem o Orbit aqui, ó. Aí vai aparecer essa telinha, você clica nela e arrasta. Aí você pode ver o seu objeto 360 graus. Vai muito de você, eu prefiro usar o atalho do Alt, que eu já tô com tudo aqui perto, certo? Ó, aí tem aí o nosso objeto todo redondinho aqui, tá? Alguns atalhos para vocês decorarem. Vou selecionar o meu cilindro aqui, tá? Que ferramenta que a gente tá? Tá com a ferramenta de mover. Atalho da ferramenta de mover, W. Atalho da ferramenta de rotação, E. Atalho da ferramenta de rotação, de escala, R. Tá? Então, W, E, R. Fica um do ladinho do outro, igual tá aqui em cima, ó. Um do ladinho do outro, certo? W, E, R. Aí vai muito... Se você prefere clicar lá, não tem problema também, tá? Você consegue. Bom, depois que a gente fez isso, a gente vai fazer alguns exercícios de aplicação, tá? Então vou apagar aqui e a gente vai dar início no primeiro exercício para a gente testar algumas ferramentas e ver algumas ferramentas novas.